Ok. Elevemos a Deus os nossos pensamentos e contritos numa única sintonia de amor, gratidão e amizade, de fé acima de tudo nos desígnios de Deus. Façamos a nossa prece em benefício do nosso querido amigo e irmão Wosney, que pela vontade do Mestre Jesus retornou à pátria espiritual, fechando assim mais um ciclo em sua evolução, dedicando amor, caridade, fraternidade a todos aqueles que cruzaram o seu caminho, enfrentando suas provas, sem reclamar, sem se sentir inocente ou perseguido pela justiça divina, dando-nos exemplo de coragem, de força, de aceitação da vontade de Deus. E hoje, vencendo todas as dificuldades terrenas, Boa noite. nos deu um até logo e ficará esperando que um dia possamos nos reencontrarmos com a mesma paz que ele abandonou o corpo físico. Não enterramos o corpo de um santo, nem estamos nos despedindo de um santo, mas de um ser humano exemplar, de um amigo leal, que nos deixou exemplos positivos em sua caminhada terrena, nos deixou rastros de luz, porque consolou muitas vezes muitos corações. Então hoje, Senhor Jesus, suplicamos, permitas aos espíritos benfeitores encaminharem o nosso querido irmão e amigo Osney, para que ele seja medicado, atendido, sob os cuidados desses benfeitores, e possa despertar feliz por ter cumprido sua missão na Terra, por ter suportado as dores, por ter entregado ao Cristo o seu destino e por ter sabido, Senhor, vencer todas as suas dificuldades, sem abandonar o caminho da fé. Fique em paz, meu amigo. Aceite o seu retorno. Já não há mais dores para você. Já não há mais medo. Agora é a certeza da felicidade que Deus reservou para você, como fruto das sementes que você semeou entre nós, e que essa misericórdia alcance todos os demais irmãos que em iguais condições estão abandonando o seu ciclo terreno e se preparando para uma nova jornada evolutiva. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, que nós possamos seguir o exemplo dos irmãos que nos aconselham, que nos envolvem, para que possamos um dia desencarnarmos com o merecimento da mesma paz. Que assim seja. Que assim seja. Que Deus abençoe ele e a todos. Com certeza. Deus abençoe a todos. Ok. Todos que chegaram agora, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa. Vamos lá continuar o nosso capítulo 10. Uma reunião de materialização, que era algo mais ou menos comum nos início do século XX, feita na residência, e entrando o senhor P, né, que por ignorância
desconhecimento, bebeu durante a noite, provavelmente, ou durante o dia, e está indo para a reunião, que é feita de noite, né? Indo para a reunião à noite. Nós vimos aqui a mobilização de Calimério, o dirigente, de Alencar, o mentor da médium, para isolar aquele homem que não estava embriagado. André Luiz se surpreende, pensa que ele está bêbado e vai procurar perturbar o ambiente, né? Mas ele não está bêbado, ele bebeu horas antes, né? Mas ele está exalando álcool, e isso prejudicará a médium, não o espírito, né, que vai se materializar, mas o médium. Então, vamos lá. Recordei, página 123, Ivonete. Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico destruidor. Ou seja, aqui também eles estão acompanhando a ciência, né? Mas hoje a ciência, bota lá no dicionário aí, já vai dizer que o álcool favorece e intensifica o processo digestivo, porque é o organismo compreendendo que é um veneno no corpo. Então o organismo faz de tudo para expulsar o veneno alcoólico do organismo. Eu pesquisei aqui quando cheguei aqui do enterro, rapidamente está lá, vários dicionários, que é a ciência que diz. Favorece o processo digestivo? Favorece. Por quê? Porque o organismo compreende o álcool como um veneno. Então ele faz tudo para expulsar, joga para as fezes, joga para tudo que é lugar, para a urina, para expulsar aquela substância tóxica do corpo. Essa informação é muito interessante, viu, Sérgio? Boa noite, gente. Eu olhei rápido aí na internet. Né? Boa noite. Cheguei aqui, mas aí são os médicos, né, que podem realmente afirmar o que o álcool produz no organismo. Urinar eu sei que favorece, né? As emanações, boa noite, as emanações de álcool de cana ingerida pelo nosso irmão em doses altas são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. Ou seja, vai prejudicar a formação, né, dos elementos que chama formação plástica, né, o perispírito, né, plástica no sentido de se plasticizar, de se moldar, de se formar pelo pensamento do desencarnado. Essas emanações de álcool vão interferir. E além de prejudicar o médium, né, ele termina aqui, do aparelho mediúnico, né, do médium. De fato, pouco a pouco se sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica nesse tal Senhor P. Reparei que o Senhor P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, à maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade na colmeia, né? Então, tá lá, quando entra um ser estranho, as abelhas ficam... Aqui na minha varanda tem aquelas abelhas, chamada abelha mosquito, né? Há anos, aqui dentro do banco de cimento, a gente não abusa elas. E aí quando o meu neto bota a balinha naquela portinha que sai, elas vão e envolvem toda a balinha, aquele negocinho, elas envolvem aquilo para não perturbar o ambiente. Então, esse homem foi envolvido, né, pelas entidades amigas para que ele não emanasse, né, essas do álcool, né, o cheiro do álcool, os odores do álcool. Prosseguiram os serviços normalmente. O homem está isolado. Entre os votos de êxito, então aquilo que a gente falou, né?
Aqui é a época do início do século XX. Mas caberia aqui. Então vai imaginar que aqui tinha égide, não tinha nada disso. Nessa época, tudo se perguntava aos espíritos. Claro que a codificação já tinha anos, mas quem é que estudava? Que isso hoje, se tivesse reunião nesse modelo de materialização, se tem eu não conheço, né? Ainda, cabe ao dirigente encarnado, né? Chegou a esclarecer as pessoas, vai ter uma reunião de materialização domingo, viu? Peço que os senhores não fumem, peço que não bebam, né? Não é no dia, só no dia anterior, preferência. Ah, mas está invadindo o livre-arbítrio. Mas o senhor quer participar, quer ver? Mas isso vai perturbar. Não vai. Aqui está sendo tudo feito pelos espíritos. Porque nessa época não tinha esse estudo. Mas hoje caberia aos coordenadores encarnados explicar antes. E se esse senhor P chegasse no dia, como o André Luiz está sentindo o cheiro de álcool, a gente também sente, a gente vai dizer, sinto muito, né? Mas a gente avisou, o senhor não pode entrar assim. Ele não vai gostar, é claro. Ele vai se aborrecer, mas foi avisado, foi esclarecido. O senhor não vai poder entrar, né? Então é complicado isso, né? Bastante complicado. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semi-confiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Tem um detalhe, José Medrado, né? É Marcos Medrado. José. Tem uma, eu e Ferreira assistindo na casa de Ferreira, tem no YouTube, né? Ele novinho, né? Ele era médio de efeitos físicos, né? Ele entra no gabinete, no apartamento, nos barris, vários outros, o pessoal filmando, fotografando, espíritas. Ele entra, deita, ele fala da entrevista, o pessoal da Espanha, que veio acompanhar ele, jovem. Aí a irmã Josefa, né? Ela sai do quarto, se materializa, ele exteriorizando, fotografa ele deitado, exteriorizando o ectoplasma. No YouTube está lá, materialização da irmã Josefa por José Medrado. Vocês vão ver lá. A Espanha, está na Espanha o vídeo, ele fala isso no coisa. E a Espanha, o pessoal da Espanha à época divulgou, agora na internet, a irmã caminhando de mãos dadas com os outros, né? E ele deitado lá inconsciente, na cama. E vários livros sobre isso. Então, vamos continuar. Então, o processo é o mesmo. Um gabinete, né? Tem que ser tudo fechado, não pode ter luz do sol, não pode ter luz essa que está na cabeça de Carmen e na minha, porque senão dissolve tudo, a não ser naqueles médios que são exceções das exceções, né? Eles são raríssimos. A maioria, o sol ou a luz branca dissolve, não impede a materialização. Por que é que André Luiz orienta a luz vermelha na mediúnica? Para que eles trabalhem o ectoplasma dos médios, né? A vibração. Está lá no livro Desobsessão. Orienta que tem a luz vermelha na mediúnica, né? Tem lá. Porque a luz vermelha, eu não entendo nada disso. Não me perguntar. Eu não entendo patavinas, mas eu estou repetindo o que está lá no livro. Ele orienta. Aí só os estudiosos de cromoterapia e tudo mais que poderão, se tivesse algum aqui, nos ajudaria bastante a entender. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas. Ora, não era para isso. Já começou a chamada evocação, que acontece na doutrinária, acontece em qualquer lugar. Os amigos terrestres começou as solicitações, que é uma evocação silenciosa, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo, ou seja, ele está ali a busca de servir. Eles já estão produzindo um desserviço, desservindo em vez de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. Tudo que está aqui, eu não posso pegar aquilo que eu não pratico isso, né? Não estou dizendo que não exista, né? Mas eu estou dizendo que eu, com os 20 e poucos anos de espiritismo, não vejo. Aí os amigos, só essa que teve em Mussurunga, que eu não pude ir,
do médio sueco, lá com a Florencio Anton, que era um médio de materialização que Haroldo Dutra Dias estava, e eu não fui. Mas eu posso trazer isso para a mediúnica, para a doutrinária, para tudo aqui, tudo na mediúnica. Às vezes eu me pego assim, passa a mensagem para os guias, o dirigente da nossa mediúnica. Vamos passar agora, levar as vibrações para receber um trabalhador da casa, um guia, né? Às vezes vem, é uma coisa impulsiva, vem dentro de mim, penso em minha tia, penso em minha mãe, aí eu me toco, né? Eu não posso prestar um desserviço desse diante dos nossos guias, eu estou prestando um desserviço, eu estou evocando. A gente viu isso palmo a palmo no livro Domínios da Mediunidade, né? Quando aquele jovem Antônio Castro, ele começa a pensar na mãe dele, ele não quer ouvir o guia de Itamar, eu quero receber o meu guia, ou ver minha mãe, meu parente, que morreu há 10 anos, eu estou com saudade dela. Então, quando eu saio disso, eu presto um desserviço, porque o trabalho é feito de cima para baixo, não é de baixo para cima, eu que escolher quem é que vai vir da comunicação. Então, eles estão aqui. E essas vibrações mentais, como eu citei comigo, porque se eu penso, se eu sinto saudade, eu estou vibrando o fluido, né? A vibração da mente é chamado pensamento, entrando em conflito com o pensamento daqueles possíveis comunicantes trazidos pelo mentor da reunião. Eu estou em processo de desserviço. A gente viu isso lá no livro Domínios da Mediunidade, que eles falaram, o médium se anulou automaticamente, porque ele está pensando na mãe dele, ele não tem condição de receber mais ninguém. Aí quem vai dar a comunicação é o outro. Né? Ninguém critica, não há censura, né? Porque eles compreendem, eles são guias elevados, compreendem a mim, a Anne. A gente são espíritos ainda sem amadurecimento, né? A gente está aqui nesse beabá, nesse ABC que eles estão passando para a gente. Eu estou falando isso de mim, né? Nesse ABC inicial. A claridade fraca e suave, é isso? É. A claridade fraca e suave da luz vermelha, aqui eles já sabiam, né? Que tinha que botar, isso era básico para esses luz vermelha, que substituir a forte lâmpada comum, ou seja, desligou essa e acende a luz vermelha. Notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Veja que ela facilita a própria vidência dos desencarnados. André Luiz está vendo, peraí. À medida que desligou a luz branca para começar os trabalhos e ligou a luzinha vermelha, ampliou-se o raio de visão dele, dos raios mentais de cada um que estava ali. Em torno de 10, 12 aqui, é uma casa, ele vai dizer mais ou menos isso, e a média lá no gabinete. Aí ele começou a ver, né? A vibração, as emissões luminosas dos pensamentos dos amigos encarnados. Francamente, mais um aqui. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Imagine se tivesse 100 pessoas. Boa noite. Não havia um pensamento que Kardec chama de homogêneo. Né? Não. Ninguém ponderava, né, refletia a expressão do fato para a humanidade terrestre, sequiosa, né, ansiosa de revelação celeste. Você está diante de uma reunião dessa, ao qual, repito, eu nunca participei. E aí aparece o guia de nossa casa, um trabalhador de nossa casa, alguém que já conviveu conosco, né, e partiu, aí o nosso amigo Osner hoje, aí que era da nossa mediúnica, ele se materializa ali. Pô, isso aí é um consolo vivo, Ferreira. Como consolo Jesus, você saber que você não tem dúvida mais disso aí. A pessoa conversar, materializado, pegar em sua mão, conversar. Né? Então, ele está dizendo que isso aí é uma revelação celeste, é divina, do fato para a humanidade. Porque eu vou saber. Eu não vou querer me matar, é óbvio. Né? Vou buscar conservar meu corpo, como todo mundo deve. Né? Mas quando chegar a hora, eu não vou me apavorar com a morte. Não vou entrar em pânico, como Itamar citou o exemplo do amigo que desencarnou ontem. O enterro foi hoje. Então, ninguém está
todo mundo pensando que ele não vai citar os pensamentos, mas ninguém está pensando nisso, que essa é a essência desse trabalho, o objetivo, demonstrar a imortalidade da alma. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo, abre aspas, eu, fecha aspas, interesse pessoal. Livro dos Espíritos. Egoísmo, o que é que atrasa a humanidade? Orgulho, egoísmo e o interesse pessoal, que é filho dos dois. Está lá no Livro dos Espíritos. Então todo mundo está pensando em quê? Então quando eu chego na minha mediúnica, né, que eu integro, e quando pedem para passar a palavra para os guias, se eu fico focando em minha mãe, que faz 11 anos que morreu, minha tia com mais de quase 40 anos, 30 e poucos anos, no ano que desencarnou, que eu não vejo mais, eu presto um desserviço, né, à harmonia, à homogeneidade dos pensamentos que devem estar, como foi descrito por André Luiz. Se está eu junto de Anne, junto de Teresa, de Itamar, André Luiz descreve. Se a gente está homogêneo, a gente está ligado ao alto, ele descreve isso, e pelo centro cerebral eu estou ligado a Anne, Anne ligada a Teresa, Teresa ligada a Itamar, na corrente. Se chega em mim a corrente, eu estou pensando em minha mão, ele cita lá, a corrente fraca. Ou você pega eu dormindo, né? Aí também ninguém merece. A corrente enfraquece naquilo ali. Então, ele citou isso com detalhes lá no capítulo. Eu disse. Mas eles não criticam, não censuram, não condenam, eles apenas esclarecem. Né? Estão apenas nos esclarecendo porque ele compreende a nossa falta de amadurecimento. Diga, Carmen. Boa noite, gente. Boa. É verdade, ele não critica porque o papel não é esse, mas a gente faz muitas reflexões sobre isso aí, porque uma oportunidade dessa aí é rara, né? Esse trabalho, até porque o trabalho da materialização hoje nem acontece assim, é muito raro, mas passando para a questão propriamente da mediúnica, muitas vezes a gente está ali, um minuto ou uma única pequena fração de segundo, se entra na nossa mente uma preocupação que não seja pertinente ao momento, e a gente vai se sentir assim, constrangido. Por quê? Porque eu sei que o companheiro encarnado que está do meu lado, ele não vai me dizer nada porque ele não sabe. Mas um pensamento nosso dentro da mediúnica vai ecoar pelo espaço e os espíritos que estão ali prestando serviço vai fazer a leitura. E isso faz com que a gente fique muito envergonhada mesmo. E aí, nesse contexto, eu me senti tão envergonhada com o que eu vou dizer agora. Estava se trazendo notícia de um companheiro, né? De um parente de um companheiro. Eu não sei por quê, meu Deus. Eu, na hora, eu achei que estava pensando, né? Que era alguém, que era para mim, entendeu? Que era alguém meu. E aí eu já vibrei achando que aquela notícia para X, eu achei que era para mim. Aí fiquei já muito ligada. Aí depois veio o desfecho. Perde a sintonia. Depois que veio o desfecho que era para outra pessoa, eu fiquei morta de vergonha, mas ninguém nem sabia. Claro, porque eu não falei nada. Mas para o mundo espiritual, eu fiquei morta de vergonha. Sabia, porque ali não tinha nada a ver comigo, mas porque eu incorri em um erro desse, porque certamente eu estava muito preocupada, não ali naquele momento, mas lá, eu estava muito preocupada com aquele meu parente que havia desencarnado, entendeu? Então, quando eu vi falando ali, eu disse, poxa, será que é fulana, meu parente? Entende?
E aí depois eu constato que não tem nada a ver. Então, veja o que eu provoquei aí. Veja o que eu provoquei. É isso, mas os guias compreendem a gente, né? Como você falou. O A gente bom é fica que ele envergonhado, né? compreende. O bom Mas a gente está, A gente pelo fica. menos, né? Já está integrando uma corrente do bem, né? Mas vamos lá. Então, a reunião aqui está todo mundo dominada por o interesse pessoal. Cada um está buscando o seu interesse. Ninguém está querendo ali que se materialize o parente de carne. Se eu vou para uma reunião dessa e desconheço, né? E aí é ignorância mesmo. Eu quero que se materialize minha mãe ou minha tia, não um parente de Anne. Diga, Anne. Lembrando assim, minha mãe e meu pai já faleceram, já tem tempo, né? Aí eu mesmo me questiono, eu fico assim, meu Deus, eu vejo tanto espírito, tão desencarnados. Por que eu não vejo meu pai nem minha mãe? Né? Agora eu tive contato com eles no sonho, né? Mas não assim, de pegar e ver, de alguém Não assim é na materialização? mediúnica. É que, pô, Falou que é Vera. não, se não era materialização, como é que você ia ver? Ela é vidente. Isso é Né? evidente. Ela é vidente. Então, mas é isso, eu fico questionando, que eu já vejo mãe de fulano, de cicano, essas coisas, mas a minha eu não vejo. Nem minha mãe, nem meu pai, nunca vi. Para de sendo assim, parente nenhum. Carmen, não é só você, não. Já senti quando uma tia desencarnou, eu estava na cozinha, eu fiquei tonta, me senti mal, eu fiz assim, está acontecendo alguma coisa com alguém da minha família. Aí eu sentei no sofá, meu marido pegou o evangelho, não sei o quê, e daqui a pouco meu filho foi atender o telefone. Minha tia tinha acabado de desencarnar. Entendeu? Eu senti assim já, mas dizer assim que eu vi eles, parente nenhum eu vejo. É isso. Incrível isso, né? É incrível mesmo. Incrível. Vamos ler mais um trecho. Cadê? Procurei. Não é isso? Enquanto uns exteriorizavam exigências, né? Outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Então, aquilo que eu falei. E Carmen falou, Anne também. Eu queria que parecesse hoje minha mãe, pensando, minha tia, quer dizer, eu estou determinando quem o guia do meu centro deva trazer, para agradar a mim, ao meu ego, né? Então, e o outro exigindo, né? Então, veja, ele está dando sutilmente, dizendo, a reunião é feita de cima para baixo. Vocês buscam não prestar um desserviço, busca servir. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, né? André Luiz ficou desagradado vendo aquele, se sentiu desagradável, né? Desagradado mesmo, com aquele ambiente psíquico, aquela psicosfera ali. Todo mundo não está ali querendo saber. Eu quero saber é de minha avó que tem que vir, é o espírito que tem que vir para me curar, eu estou com um problema na garganta, é interesse pessoal. Procurei, então, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios, em face de quê? De crianças queridas ao coração. Os guias são pessoas sem amadurecimento, são pequenas crianças, não tem amadurecimento nenhum, falta amadurecimento. Então, para que ficar nervoso com criança, cara? Eles estão dizendo isso. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos a fim de constituírem material de cooperação. Olha isso, né? Então, aqueles companheiros, que é uma plateia aqui reduzida, vamos imaginar aqui 12 pessoas, 10, 12, é uma sala aqui, né? Mesmo com esse pensamento conflitante, dominado pelo ego, pelo interesse pessoal de cada um, aquilo sai com fluido vital, com ectoplasma. Não é só médio que vai doar. Então, eles estão coletando do pensamento, está todo mundo em silêncio, pelo menos espera isso, né? Ninguém está ali falando. Coletando o pensamento que sai cheio de fluido vital, a gente já sabe disso, capítulo 4 do Livro dos Espíritos, sai cheio de fluido vital,
para cooperar para a materialização, para o fenômeno de materialização, ou, como a gente vai ver aqui, né? Talvez não hoje, mas vamos ver aqui para o fenômeno de materialização mesmo, mas é uma outra coisa. Enquanto Calimério, projetando o seu sublime potencial de energia sobre a médium, operou-lhe o desdobramento, que durou alguns minutos, né? Então a médium entra no estado de inconsciência, o médium para esse trabalho, chamado médium mecânico. E há um desdobramento. O espírito se afasta do próprio corpo físico. Mas também é interessante nesse trabalho aqui, que ele coleta dos assistentes, que é aquilo que André Luiz fala no livro Desobsessão, né? A gente deveria ter no nosso grupo mediúnico pessoas que sustentem o ambiente, né? Orando, não é dormindo, né? É sentado no banco ao lado e orando, porque quando o doutrinador disser assim, veja meu irmão, veja a luz que lhe cerca, aí os guias coletam do pensamento daquelas pessoas, né, que estão concentradas, né, não estão dominadas pelo eu, né, para ajudar no ambiente. E mesmo que estejam dominadas pelo interesse pessoal, eles vão oferecer material de cooperação, que é o material fluídico, que alguns grupos têm, outros não têm. Que é aquelas pessoas que dizem, eu entro, muda e saio calada, mas é o médium que sustenta a energia do grupo. Pouca gente se interessa por isso. Pouca gente. E fica lá parado. Hermínio de Miranda ficou assim durante 14 anos. Né? E quando o dirigente morreu, o guia, era assim a prática, o guia falou, quem vai dirigir é você. Eram 5 pessoas, ele sustentando 2 médios e 2 doutrinadores. Ele entrava mudo e saía calado. E aí ele se torna o dirigente da mediúnica. Mas ele ficou 14 anos, ele se achava, ele nunca se achou menosprezado por ter ficado assim. Realmente quem faz isso é porque desconhece, né? E acha, não estou fazendo nada, só fico calado, nem conversar com o espírito eu converso. Verônica e outras amigas amparavam a jovem, parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhada em profundo transe. Então, a médium foi deslocada, né, por um processo de magnetização, um desdobramento induzido a cair em transe, né, o guia que fez, né, no passado era feito pelo magnetizador, mas quando surge o espiritismo, né, aí Kardec vai aprender, não que ele abolisse, mas quem deve fazer isso é os guias, né, para esse trabalho. Ele foi magnetizador, aquela coisa do pêndulo, né? 1, 2, 3, durma, olhe, a pessoa caía no transe, aí se emancipava do corpo. Então quem faz isso é os guias. O dirigente encarnado não faz isso. Leon Denis deixa claro isso no livro No Invisível. Ele falou, ele nem conversava com o médico, está lá no livro No Invisível. Se eu tiver assim, tempão, eu tenho muita característica de dobrar a mão, né? E fechar as mãos, espírito sofredor. É um traço da personalidade anímica. Aí ele está lá, o dirigente, 10 anos comigo, e nada. Aí ele, estou aqui, meu irmão, seja bem-vindo. Se Leon Denis é dirigente, ele vai chamar o outro a atenção. Ele diz que isso acelera o processo e o médico pode cair num processo anímico. Né? É o continuador de Kardec, né? Mas eu já fiz muito isso quando era doutrinador. Fica ali tempão, o médio. O espírito está no campo e nada. Estou aqui, meu irmão. Pode dizer que seja bem-vindo. Leon Denis não aceitava isso nos grupos. Mas é só a questão também de um dirigente, né? Embora um dirigente que continuou a obra de Kardec. E a gente merece todo o nossa atenção. Respeito. Com certeza. Então, a menina está em transe, cercada por espíritos. Em seguida, notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, que é Calimério, né, se exteriorizava a força nervosa, né, que é o ectoplasma, como ele já citou aqui. Força nervosa era um nome comum a essa época. À maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Né?
Então, André Luiz também escreve, vai explicar sobre o ectoplasma e outras obras, né? A gente não tem como ficar aqui antecipando. Essa substância é inerente da estrutura perispiritual e física, que as doutrinas espiritualistas chamam de o corpo, o duplo etérico. O ectoplasma vem do duplo etérico, as doutrinas do Oriente. André Luiz vai dizer, o ectoplasma vem do corpo da vitalidade, corpo vital, né? Porque ele está inerente ao citoplasma da célula. Então, se Anne doa fluido para o espírito se materializar, o William Crookes pesava a Anne antes, depois que o espírito se materializava, ele pesava a Anne deitava em cima da balança, e pesava o espírito materializado. Então ele vai comprovar no livro Fatos Espíritas, 3 anos, que Anne tinha um peso antes de começar a sessão. Quando ela doa o fluido, ela diminui o peso orgânico e o espírito tem um peso lá. Ora, então aquilo é inerente também ao organismo físico de Anne. Esse fluido, essa energia é fluido. É o que a gente chama de fluido vital, Kardec fluido animalizado, força nervosa, força ódica, tudo é nome e que ficou popularmente conhecido ectoplasma Charles Richer. Então, é isso que é o objetivo de cura. Bezerra de Menezes não tem esse fluido, mas ele coleta de Anne, de Mitamar e também dos vampirizadores, né? Então, se a pessoa bebe o álcool, o vampirizador suga o álcool da pessoa. Por que ele não bota a boca na garrafa e bebe? Ele não atravessa a parede, vai na Ambev, meu filho. E fica na Ambev bebendo cerveja. Por que não fica lá? Por que precisa que eu antigamente bebesse? Porque a estrutura perispiritual dele não consegue pegar o fluido do álcool da garrafa fechada. Ele precisa que eu beba e saia com fluido vital. A não ser que eu chegue lá, ponha a garrafa e mante. Vou pensar aqui em Carmen. Você vai beber, viu, Carmen? Você vai voltar a beber, Carmen. Você vai voltar a beber, Carmen. E bote na esquina. Quem explica isso é Robson Pinheiro, no suas obras. Aí eu imanto a garrafa com meu fluido vital. O espírito vai e suga da garrafa o fluido vital imantado. Né? Aí é o processo, né? Me arrepiei todo aqui, viu? Nunca mais eu dou exemplo nenhum desse comigo. Às vezes tem algum parceiro aí, sinceramente, né? Orem por mim aí. Tô arrepiado da ponta do dedo do pé ao cabelo. Estava aqui pensando, coitada de Carmen, não vai beber não, viu, Carmen? Eu bebi. Vai não, viu? O pessoal olhou aqui, opa, encontrei um parceiro. Não, tô fora. Um magnetizador desse nível. Então vamos lá. Jesus. Notando a perturbação. Tá sempre aberto, quem quiser falar, viu? É só abrir, botar a mão. Né? Notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista de quê? Da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico. Eles continuam cada um pensando em mamãe, em papai, em parente, uma filha que morreu. E ninguém condena, né? Porque eles ignoram. Imagina essa época aqui, 1945. Ignoram. Entrou para ver, não quero saber que venha parente de Teresa. Eu quero o meu. Ah, mas eu estou doente da garganta, eu quero que venha um médico para me curar. Eu não quero vir de ver parente de Teresa, eu quero que venha doutor Bezerra para me curar. Então, há uma perturbação no ambiente mental, psíquico, na psicosfera do ambiente. O que fazer? O controlador espiritual, né, que é Calimério. Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente por intermédio das emissões mentais. Para eles, basta estar calado. É isso. Então, na mediúnica, tem gente ainda no século XXI que pensa que mediúnica basta ficar calado. E aí eu penso lá fora, como o Carmen falou, eu penso no parente, eu perturbo. O doutrinador não é só o médium ostensivo, é todo mundo que está integrando a mediúnica. Então, não é só ficar calado, é manter o pensamento concentrado, o que é bem difícil, né? Que a gente não tem o hábito da meditação. Então,
é mais razoável se abster do que da concentração por agora. Ou seja, mas aí o dirigente pede, vamos manter a concentração, que os espíritos vão começar a se materializar. Vamos pensar aqui, pensar que os espíritos... Não, esqueça isso. Concentrar, né? O pensamento é o que o dirigente está falando, o dirigente encarnado, né? Os que estão aqui. Vamos tentar tirar eles disso, que não está adiantando. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Olha aí como é que surge quanta luz, né? Nesse ambiente. Então você vê, eu fui para uma vez assistir, eu e Jailson, nunca esqueço, no semeador, lá no campo da prova, iniciando, queria saber como era pintura mediúnica, a primeira vez que eu fui em minha vida, ver. Faltou energia, estava tocando música, né? Suave, eletrônica, né? E os espíritos lá, né? Eu e Jailson, novato ali, vindo, eu encantado com aquilo ali. Faltou energia lá no semeador. Aí os pensamentos, todo mundo conversando, um conversando, pensando. Aí um espírito chegou lá, um pintor. Cantem, cantem. Eu preciso, porque senão não vai dar para sair quadro nenhum. Falando mais assim, eu quero que vocês cantem. Aí eu digo, meu Deus, agora que não vai sair nenhum, com a minha voz, como é que vai sair quadro? Aí todo mundo cantando música de Roberto, música popular de alta elevação. Espírito assim, enérgico. Aí todo mundo, além do horizonte, aí não sei o que lá, outras músicas, né? Como é lindo, nunca esqueço disso. Todo mundo cantando e a energia não voltou e eles pintando. Então, procure distraí-los, cantem, façam música de outra natureza, procure distrair-lhes a atenção deseducada. Eles não têm prática de se concentrar, de meditar. Eles não têm esse hábito, não conseguem acompanhar. Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes diante das múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente. André, falou o meu orientador, em tom grave, improvisemos a garganta ectoplásmica. Uma garganta de fluido vital, de fluido animalizado, né? Seja como queira. Não podemos perder tempo. Identificando-me a inexperiência, acrescentou, não precisa inquietar-se. Bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Será que ele pediria a mim, Teresa? Não. Eu digo, eu ia futucar ele, eu sou vigilante. Eu não sou médico, não. Eu não sei como é que funciona a anatomia interna. Eu tenho que procurar o Google, peraí. Eu desencanado, deixa eu ver aqui a foto no Google, no meu celular. O homem tem, eu não sou. Ele vai chamar um espírito especializado, que foi médico em 2 encarnações. Com certeza. Não é isso? Diga, Josi. Mas você não pode afirmar isso, não. Não, Porque afirmar, Sabe talvez... das encarnações passadas. Obrigado, Josi. Quem sabe eu não fui médico, né? Em 2 encarnações. Josi está falando, eu estou brincando com ela, mas está certo, né? Eu estou falando da minha encarnação atual, porque eu não conheço a do passado, né? Mas, quem sabe? Só Deus o sabe, né? Então, ele manda aquilo que ele tem. A gente sabe hoje que André Luiz foi 2 encarnações últimas, ele foi médico. Então, a anatomia do corpo humano, ele sabe, ele conhece. Não se inquiete, pense naquilo que você tem 2 encarnações, está em sua mente, né? Então, estava aturdido, mas o instrutor considerou a força nervosa, né, do médium, o ectoplasma do médium, é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos, né? Ou seja, a médium está exteriorizando e os companheiros encarnados também. O ambiente está cheio dessa matéria que ainda está invisível. Tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente pela boca,
narinas e ouvidos num aparelho mediúnico e, como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, né, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, totalmente concentrado. Né? Ele está formando uma garganta, né? Pensando, né? Ele está formando, está na mão dele, mas ele está pensando. Né? Ele forma pelo pensamento, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento, cara. Então ele recolhe, ele coleta, ainda invisível, o ectoplasma, traz uma porção na mão e pensa. Pediu a João André Luiz, pense numa garganta. Né? O que é que tem lá dentro, né? Cordas vocais, tudo. Você sabe, André. Pense, você já trabalhou tantos anos nisso. Me ajude a manter a concentração. Aos poucos, vi formar-se sob os meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação, de voz, né? No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplasma, com perfeição na matéria. Ou seja, sabe aquelas impressoras 3D que imprime o órgão de uma coisa para o outro? Né? Ele faz pelo pensamento. As impressoras 3D, né? O médico lá, eu quero um pedaço de osso, algumas coisas. Aí a impressora imprime o osso humano para coisa, plástico, que está sendo feita hoje. Ele faz pelo pensamento. Organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas, na fenda glótica, e em seguida Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Não é um aparelho de brinquedo para criança, não. Ele está formando um aparelho de fonação perfeito. Tem que ter especialização nessa encarnação ou de outra, José. Não dá para chamar uma pessoa que nunca foi médico, porque ele vai ficar voando. Eu sou engenheiro, fui 20 encarnações de engenheiro, não sei nada de anatomia humana. Né? Ele vai trabalhar em outras áreas. Então, formara-se ao influxo mental, veja que ele está colocando isso na mão, mas está sempre a ação é pelo pensamento. Ao influxo mental dele e sob a ação técnica de meu orientador, uma garganta irrepreensível. Tem que saber, tem que conhecer. Com assombro. Diga, Josi. Mas tu tá esquecendo da mãe de Divaldo? Como assim? A encarnação dela última foi uma pessoa totalmente leiga. Mas quando ele retornou à pátria, só uma carta que ele recebeu, ele passou um tempo para decifrar. Ela é uma pessoa de alta elevação moral, né? É o que todos nós sabemos por ele, né? Enfim, mas um espírito pode ser um espírito altamente evoluído, é como você falou, né? E eu concordei, citando a mim. Quem sabe eu fui médico alguma vez? Agora, se me pedir hoje, né? Para eu formar uma garganta, eu nem no desenho eu sei, né? Mas só olhando para alguém, né? Mas não formar pelo pensamento. Então, mas eu não sei do meu passado, como a mãe de Divaldo, Dona Ana, você cita aí que sabe. Elevada, ela era. Somos espírito milenar, É Mário. isso. Eu falei, mas eu estou falando de mim, eu não sei. Deus lhe ouça, vamos botar aqui. Eu tenha sido, né? Mas se eu não fui, posso ter vindo para pedir como vigilante, por quê? Por provação. Você só está num tempo de esquecimento. É isso, eu não descartei nada. Não descartei. Nem para mim, nem nenhum de vocês, né? A gente não sabe do nosso passado, né? Não sabemos. SL. Vamos aqui encerrando, caminhando por fim, mas aí, com assombro, né, verifiquei que por meio do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala. Espera aí. Nossa voz era integralmente percebida
por todos os encarnados presentes. As pessoas não viam a garganta. Pausa aí. Os encarnados não estão vendo a garganta. Eles estão ouvindo a voz, que é chamado no livro dos médios de voz direta. Jesus lá, né? Sendo batizado por João, o Batista, né? Esse é meu filho bem amado, escutai-o, né? A voz de Deus, né? Porque ali é o Espírito mais iluminado que ele enviou para a Terra, e todos se assombraram dentro do Rio Jordão. Então, aqui ninguém está vendo, o fluido ectoplásmico está invisível. Como um passista aplica o passe, ele não está vendo o fluido sair. Ele pode até sentir, mas ele não está vendo, ele está doando o ectoplasma ao outro. Mas o que é que eu destaco aqui é que nos ambientes, Dona Carmen, ficam guardados os sons das nossas vozes, a matéria, né? Das nossas vozes. Com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala. Então, nas outras obras, ele vai citar todo o ambiente está impregnado, usar essa palavra, dos nossos pensamentos, das nossas conversas. Tudo está ali que os espíritos utilizam. Aí você entra no local, às vezes não tem desencarnado, mas se sente mal, mas não tem ninguém. Quem que morou aqui? A pessoa só vivia em briga, em discussão, em palavrões, coisas obscenas. Aí o médium sensitivo sente mal. Né? Quem estudou isso foi Ernesto Bozano, Fenômenos da Assombração. Ele vai pesquisar as casas mal assombradas. O livro não existe mais, só pela internet. Ele pesquisa, leva médios, videntes como Anne, mas não tem desencarnado nenhum. E a gente sentindo mal os outros. O ambiente está cheio de formas apavorantes. Essa casa aqui, essas pessoas só viviam em conflito, só viviam em briga, só viviam em discussão. Tudo impregnado lá. Né? Como aqui é um ambiente, né, elevado, né? Um ambiente de um trabalho elevado, as pessoas que estão ali se esperam, né? Que aquelas conversas sendo saudáveis estão utilizando essa matéria, esse ectoplasma impregnado no ambiente. Parecendo-me satisfeito com o êxito de seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial, como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração. Ponto. Marca aí, porque já faltam 5 minutos para quem quiser acrescentar. Para a próxima segunda-feira, se o Cristo permitir. Então, cantem. Concentração não dá. Por isso que na mediúnica, tem gente que Kardec não tinha som, não tinha aparelho de música e nem mandava ninguém cantar. O trabalho de Kardec era outro, né? Trabalho de pesquisa, lançar as bases. Mas na nossa casa a gente sempre se sente melhor. Não, condicionamento. Ficar botando música, já ouvi isso, né? Tem gente que critica tudo. Ficar botando música eletrônica, música... A música ajuda, tá lá no Antigo Testamento, né? O rei, né? Saul, né, cara? Davi, né? E quando Davi tocava a harpa, o rei, o espírito imundo saía do rei. Quando o rei estava incorporado do espírito, Antigo Testamento, Davi tocava a harpa. Aí acalmava, e o rei se acalmava, saía da sintonia do espírito. Então, são recursos, né? O dirigente fica lá, vamos agora passar a palavra para um benfeitor. Se espera que a gente não precisasse de música, né? Todo mundo mantivesse a concentração. Mas aí, como o Carmen falou, eu citei comigo, às vezes o pensamento sai, então, às vezes, aflito, preocupação, bota uma música suave, né? Para tentar se desconcentrar, para sintonizar. Por quê? Aí, Anne, você que é uma estudiosa, como todos os outros, você pegar o livro que Teresa está estudando, Diversidade de Carismas, de Hermínio de Miranda, ele vai citar lá, ele não mandava concentrar, isso já ele dirigente, né? Ele não dizia assim,
Vamos pensar agora, os guias estão chegando, os benfeitores, se concentrem na minha voz. Respire, volte, se concentre em minha voz. É só uma pessoa, ninguém está criticando quem faz isso, nem nada. Porque às vezes toma tudo ao pé da letra, né? Estou só citando um caso que está no livro. De uma pessoa, como eu citei, Leon Denis, que não estimulava o médium. Hermínio nunca fazia isso. Ele dizia por quê? Porque se ele dissesse assim, ó, Anne, pense em Jesus chegando de um lago, para que você possa, ele trazer um espírito trabalhador seu para se comunicar em você. Pense em Jesus, ele vem em uma barca. Ele dizia, por que ele achava não, nos anos de experiência, os médiuns tinham dificuldade de sintonizar com o benfeitor, porque estava criando na mente dele uma imagem, concentrando o pensamento, Jesus vindo num barco no lago. E o espírito criando, projetando o pensamento com outra imagem. Havia um conflito. Então ele vai perceber nos anos, dizer assim, ele nunca trabalhava a concentração, ele pedia o relaxamento psíquico. Relaxem, deixe sua mente à vontade, fluir. Buda também fazia isso. Deixe a mente fluir, sem pensar em nada, para que possa sintonizar com outras ideias, outros pensamentos daqueles que porventura serão trazidos para se comunicar por algum de vocês. E aí, digamos, Anne aí começava a ver uma situação, veja uma árvore, um velho embaixo, aí começa a falar, entrar em transe, né? Entrar em transe. Então, cada um vai encontrando o meio. Está todo mundo certo? Não sei. Está todo mundo errado? Também, ó, não sei. Cada um encontra seu meio de se ajustar. A única coisa que eu posso dizer é que todo mundo está com uma boa intenção, né? Todo mundo está bem intencionado, né? E trazendo as suas experiências. Não quero dizer que as experiências desses dois que eu citei tenha que anular as outras, as nossas que eu tenho, que Anne tem no seu grupo, sejam inúteis, sejam ruins, sejam erradas. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu trago dessas informações que são pessoas de referência, né? Livros, Hermínio de Miranda é uma referência, né, de experiência, mas não é infalível. Ele utilizava assim. Ele dizia que isso, e quando ele utiliza assim, o grupo cresceu mais. Cada um começou a receber mais, os trabalhadores espirituais, os outros que não tinham dificuldade, né? Relaxa a mente, deixa ela relaxada. Relaxada não é pensar, né, em minha mãe, meu pai, ficar pensando no problema. É relaxada com relaxamento psíquico, rebaixamento psíquico, para sair do problema lá de fora e deixar como a mente Buda, que é difícil, né, para nós, a mente ficar vazia, entre aspas, aí de repente surge aquilo lá. E aí cada médium sabe, né, Ferreira, como surge aquilo ali, né? Anne sabe, cada um registra de um jeito, né? Conforme o seu guia, conforme o trabalhador, aquilo que ele deseja expressar. Aí ele vai passando, enquanto a mente, ele projeta a sua ideia, o seu pensamento, o médium sintoniza, abre a boca e fala. Ok, 9 horas em ponto, Tereza já marcou aí. Domingo, quem desejar, raio de luz, 9 da manhã, palestra doutrinária com um amigo que vai falar sobre os grandes segredos do além, capítulo do livro Devassando o Invisível ou Recordações da Mediunidade. É um desses, acho que é Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, baseado como base no Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nos acontecimentos da vida? Bezerra explica nesse capítulo, nesta obra, olhando a sociedade do Rio de Janeiro. É interessante. Vamos esperar o nosso amigo levar isso para a gente domingo. E agora vamos fazer a nossa prece.